Olá pessoal, meu nome é Israel e a finalidade desse vídeo é apresentar para vocês alguns conceitos e técnicas que nós temos no momento que a gente desenvolve nossas aplicações. Apesar do vídeo focar em MVC, nada impede de que os conhecimentos adquiridos aqui possam também ser utilizados em outro tipo de aplicação, como por exemplo a aplicação desktop. Bom, para contextualizar, a ideia aqui é desenvolver um aplicativo, um e-commerce, onde esse e-commerce, uma vez que o cliente esteja cadastrado, ele possa fazer a compra de CDs que estão disponíveis no nosso catálogo de produtos, certo? E aí, essa aplicação ser desenvolvida numa técnica mais simples e também exatamente essa mesma aplicação sendo desenvolvida num modelo mais rebuscado, com algumas técnicas específicas, e a gente contrapor uma com a outra e tentar entender os benefícios que uma traz em relação à outra. Bom, para a gente inicializar, eu tenho aqui a solução no Visual Studio, onde a versão 1.0 está desenvolvida com as técnicas mais simples de desenvolvimento. É bom pontuar aqui que essa técnica mais simples não é uma técnica errada, mas é uma técnica que, se você esquecer de pensar na evolução do seu projeto, da sua aplicação, pode ser com que esse código que a gente cria aqui fique difícil de dar manutenção lá na frente. Fica difícil de mais tarde conseguir agregar novas funcionalidades e reutilizar alguns recursos, tornar o código bastante elegante, ficando até um pouco mais tendendo o desenvolvedor a acabar fazendo um código sem se preocupar com reutilização, incorrendo em duplicidade de código muitas vezes, enfim, descentralização de alguns mecanismos que, se tivessem unificados, ficaria muito mais fácil da gente conseguir reutilizar certos aspectos que muitas vezes se repetem por seções distintas dentro da mesma aplicação. Enfim, é claro que é importante a gente salientar que, se a aplicação atende a necessidade, isso está resolvido. A dificuldade toda é lembrar que a gente tem aí um caminho a percorrer uma vez que essa aplicação entra no ar, e a gente, como somos os responsáveis por fazer a manutenção dessa aplicação, é importante que a gente pense lá na frente e consiga facilmente reagir em ato reflexo sempre quando uma demanda chega para a gente, e consiga facilmente adequá-la à nossa aplicação, sem precisar ficar fazendo muitos malabarismos para conseguir encaixar uma nova funcionalidade. Bom, para a gente poder só entender mais ou menos como a aplicação funciona, eu vou rodar aqui a aplicação. A primeira página da aplicação, ela traz aqui para a gente um formulário, que basicamente eu preencho com o meu nome, com o meu e-mail e a minha foto. E uma vez cadastrado, eu posso fazer a compra de alguns produtos. Eu tenho aqui o catálogo dos meus produtos, eu tenho aqui o valor unitário e a quantidade que eu tenho em estoque. Uma vez que eu compro um produto, eu posso retornar para a loja, e uma vez que o estoque esgota, eu tenho ali uma mensagem vermelha onde não há mais a possibilidade de comprar aquele CD. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho a posição do cliente, ele vai contabilizando os pedidos realizados, o valor total e quando aconteceu esse último pedido. Uma aplicação extremamente simples, onde também posso detalhar aqui o CD, como é que ele chama, a quantidade que tem de estoque, o valor unitário dele, enfim. Uma aplicação extremamente simples, tá legal? Mas que ela pode ser desenvolvida também com um código simples, ou desenvolvido com um código um pouco mais complexo, um pouco mais, de certa forma, extenso em relação à aplicação inicial que a gente vai ver, mas a gente vai perceber os pontos positivos que a gente vai ter lá na frente. Bom, para a gente começar a explorar código, vamos expandir aqui e a primeira coisa, vamos falar dos models. Basicamente aqui, dentro da aplicação MVC, a gente agrega as nossas entidades, a gente inclui as nossas entidades, que basicamente tem muito a ver com o negócio que a nossa aplicação trata,
Como aqui é um e-commerce, eu tenho cliente, tenho pedido, tenho produto. Cada uma dessas classes são classes que elas declaram internamente propriedades. No caso do pedido, eu também tenho métodos para adicionar o item dentro dele. O item adicionado no pedido basicamente é o produto com o total, o produto que eu adquiri mais o total, a quantidade de itens daquele produto que eu quero comprar. Então tem uma certa regra de negócio que uma vez que o produto é adicionado, ele decrementa um item do estoque. A minha classe produto, que também tem as características do produto e a sua imagem. E a transportadora, que também tem algumas informações acerca da parte cadastral dela e aí a rota que a mercadoria vai percorrer até chegar na minha casa quando o produto estiver disponível. Bom, em termos de classes, são extremamente simples aqui, tá legal? Vale lembrar que além disso, nós temos os repositórios. O repositório criamos aqui num formato genérico, onde T obrigatoriamente herda de entidade. Se vocês repararem aqui, tanto o cliente, quanto o produto, quanto o pedido, herdam da classe entidade, que só define o ID internamente do tipo grid. O meu repositório é um repositório genérico, especificando T como obrigatoriamente tendo que herdar de entidade, e esse repositório tem apenas dois métodos autoexplicativos, um que adiciona e outro que carrega os dados de uma base de dados qualquer. Além desse repositório, eu tenho aqui os repositórios específicos para cada entidade, que somente tipifica o repositório e nada mais do que isso. Mais para frente, eu tenho os repositórios concretos, que além de implementar a interface, também herda da classe base repositório em memória, que declara aqui uma coleção estática daqueles elementos, ora cliente, ora pedido, ora produto. A ideia aqui, eu quero manter a simplicidade, eu não quero delegar isso para um banco de dados, mas aqui a gente estaria utilizando um Hibernate, um Entity Framework ou algum ORM que você ache necessário para poder fazer essa ponte com a base, sem a necessidade de ficar escrevendo código SQL por trás. Bom, uma vez com esses repositórios criados, nós temos os nossos controllers. Então, no controller que faz o cadastro do cliente, que chama Clients Controller, ele tem aqui, recebendo como parâmetro, o meu próprio modelo. Uma vez que eu recepciono o modelo, eu valido se ele está íntegro, se as informações foram preenchidas de acordo com a necessidade, basicamente com aquelas declarações que nós fizemos via atributos para informar para o runtime do ASP.NET que é obrigatório, quais são as regras de validação para cada uma daquelas propriedades. Uma vez que o cliente foi postado corretamente, nós geramos a senha aqui dentro do controller, adicionamos o cliente no nosso repositório e, na sequência, disparamos um e-mail para o nosso cliente informando para ele a senha de acesso dele. E por fim, a gente autentica já o usuário, já torna ele autenticado para a aplicação e finalmente a gente redireciona o cliente para o catálogo de produtos da nossa loja. Bom, tudo isso que a gente está vendo aqui funciona perfeitamente bem. Uma aplicação MVC utilizando essa técnica, uma vez que a gente coloque ela no ar, novamente, se ela estiver atendendo às necessidades, ela vai ser útil para os nossos clientes, para que eles possam fazer o uso. O grande ponto dessa aplicação, que a gente já começa a perceber aqui, é que dentro desse próprio controller, a gente já começa a explicitamente procurar pelos repositórios. Aqui, com qualquer container de injeção de dependência, a gente pode inverter isso e fazer com que o próprio ASP.NET gere para mim essas instâncias para que eu não precise explicitamente criá-las aqui dentro. Então dá para eu melhorar um pouco esse código, mas de qualquer forma o repositório vai ter que estar declarado dentro do meu controller para que eu possa fazer o uso dele por todas as suas ações.
Uma vez que a validação está feita, o meu controller ainda é o responsável por gerar a senha para esse cliente. Uma vez que a senha é gerada, ele recorre ao repositório para adicionar o cliente. Além disso, ele também tem mais uma responsabilidade, que é fazer a notificação via e-mail da senha que foi gerada. E por fim, autenticar esse meu cliente e informar para a aplicação que quem está acessando não é mais um usuário anônimo, mas sim um usuário que se identificou para a aplicação, eu sei quem ele é e agora fica fácil de extrair as suas informações de histórico, de pedido novo sendo criado e tudo mais. Bom, daí para frente, se nós formos analisar, para o próximo controller, nós temos o catálogo, que também faz uso do repositório de produtos. Internamente, ele instancia esse repositório e depois procura e retorna os produtos disponíveis, que a gente passa para a nossa view renderizar o HTML, fazendo aquela tabela com a foto, o valor unitário e o botão para que ele possa, num único clique, comprar. E se eu quiser, em algum momento, eu posso ir lá simplesmente clicar na foto e detalhar o produto. Bom, tudo isso funcionando, vocês viram, a aplicação rodando, a gente acaba tendo toda a funcionalidade sendo executada conforme a gente espera. Eu tenho aqui a versão 2 desse mesmo aplicativo, que se eu rodar, a gente vai perceber que ele é exatamente igual àquela versão inicial. Apenas o que difere é o V2 para a gente identificar aqui. Se eu for e clicar em cadastrar, eu tenho também aqui à minha esquerda os dados do usuário logado, que nesse caso sou eu. Eu tenho aqui a posição dos últimos pedidos que eu fiz, a sumarização deles. E eu posso sair comprando cada um desses produtos e cada um desses produtos vai me gerando um pedido. Tá legal? Posso detalhar o produto, enfim. E aqui à minha esquerda, a minha posição vai sendo automaticamente sensibilizada. Bom, se eu pegar e expandir esse projeto, a gente vai ver mudanças substanciais em várias partes desse projeto. Tá? Então, a nossa aplicação, de novo, que não está errada, mas que era extremamente mais simples, que se concentrava apenas em 4 entidades e mais 3 repositórios, aqui ela ganha uma complexidade maior. Mas como eu disse, visando o que? A evolução do nosso sistema, a separação, a segregação do que é escrita, do que sensibiliza a nossa base, do que a gente extrai da nossa base para apresentar. Tá? Lá nós percebemos que nós usamos a própria entidade dentro da pasta modelos, tanto para gerar o pedido quanto para exibir o pedido na tela. Isso não é o melhor dos mundos. Por quê? Porque você pode estar onerando a extração dos dados com informações que são irrelevantes na hora de exibir. Muitas vezes a exibição ela não reflete a tua estrutura física que o produto está na base de dados, mas sim ela depende de parte daquelas informações que estão lá. E você trazer todo aquele teu objeto para a memória para apresentar acaba sendo oneroso demais para você usar somente parte daquela informação. Bom, para a gente começar a evoluir e dar mais ênfase no projeto, vamos tentar entender quais são as mudanças que nós temos aqui. Bom, para a gente inicializar, a gente vai analisar aqui uma pasta chamada Core. Bom, esta pasta, de novo, para manter a simplicidade, eu coloquei ela embutida na própria aplicação web. Num cenário real, num ambiente de produção de fato, isso na verdade seria uma DLL à parte, seria o que a gente conhece como domínio. Tá certo? O nosso domínio é que descreve todo o nosso negócio. É ali que eu consigo estipular as nossas regras,
e o nosso domínio estando íntegro, fica fácil das aplicações consumirem, porque é o nosso domínio que vai garantir a consistência das nossas regras. É ele que vai assegurar que um pedido seja cadastrado com pelo menos um produto sendo comprado. Enfim, uma série de regras. Nesse caso, estamos falando de regra básica, mas se cada um olhar para o seu negócio, para as suas regras, isso pode virar a gente pode ter condições aqui, validações extremamente complexas para atender às nossas demandas. E lembrando, uma vez concentrando isso no nosso domínio, fica fácil de reutilizar isso por qualquer tipo de aplicação, seja MVC, Web API, desktop, console e assim por diante. Bom, para a gente começar a fazer um paralelo, nós temos aqui o nosso domínio. E a gente começa a perceber que as mesmas classes que lá nós tínhamos, nós também temos aqui. Na verdade, muita coisa está sendo refletida de lá, tá? Porque a ideia é manter exatamente a mesma funcionalidade, mas agora escrita de uma forma bem diferente. Aqui nós temos nossa classe cliente, que passa a ter aqui as nossas informações. Não tenho mais nas propriedades aqueles atributos decorados que descrevem a partir da validação. Isso é tratado de uma outra forma, a gente vai falar disso mais para frente. A minha classe pedido continua tendo as suas regras de negócio, que é o que? No nosso caso aqui, a cada item adicionado no pedido, a quantidade em estoque daquele produto é decrementado em menos um, menos dois, menos a quantidade que o cliente quer comprar daquele produto. A classe produto, ela não tem nada demais, são só as características do produto, incluindo a quantidade que ele tem em estoque. A transportadora também nada de novidade aqui. E eu tenho a classe base, que é a entidade que só determina aqui o ID. Bom, além disso, o nosso domínio também é responsável por declarar e por especificar os nossos repositórios. Então aqui nós temos a interface básica, tipificada com T, onde T obrigatoriamente herda de entidade, com 2 métodos, onde um salva e outro busca da base. E aqui a mesma coisa que a gente tinha no projeto inicial. As interfaces que tipificam o repositório genérico, e aí eu posso implementar isso da forma que eu bem entender, utilizando a base de dados que eu achar necessária, o ORM que eu for utilizar, ou se eu for usar uma biblioteca como o Dapper ou Dataxis Application Block, enfim, fica a critério de cada um aqui. Bom, até aqui nada de muito novo, basicamente a gente espelhou o que nós já tínhamos naquele projeto versão 1.0. Bom, na sequência, a gente vai perceber aqui o seguinte: nós vamos querer separar dois ambientes aqui dentro do nosso projeto. O ambiente é o que, de fato, faz as alterações no meu domínio, escreve, altera os dados no meu domínio, e eu tenho um outro lado que é onde eu busco os dados da base simplesmente para apresentar na tela. Uma vez os dados apresentados, é ali que eu vou definir algumas tarefas, algumas ações que ao clicar de um botão, ao carregar uma página, vai desencadear em eventuais alterações na minha base. Bom, esse conceito é chamado de CQS, ou Command Query Separation. A ideia é que você separe o que afeta o teu domínio, ou seja, inserir novas coisas, atualizar coisas, excluir coisas, daquilo que você precisa exibir, que você precisa carregar para exibir na tela. Essa separação vai dar uma grande flexibilidade para a gente, onde do lado que a gente escreve, a gente vai estar lidando com as nossas entidades que são objetos palpáveis, que são carregados da base, que são ricas em funcionalidades, em propriedades, que descreve o seu comportamento perante o nosso negócio. Em contrapartida, do lado das consultas, a gente tem a possibilidade
de gerar o output, o resultado para a nossa interface da forma mais conveniente que ela necessita, ou seja, gerando apenas o necessário para exibir o produto numa tela de detalhes, para exibir o produto numa lista de produtos disponíveis para compra. A ideia é que eu possa formatar esses objetos sem me preocupar em como eles foram persistidos na base, ou melhor, sem me preocupar na complexidade que uma entidade tem. Como, por exemplo, no caso da entidade pedido, nós temos regras de negócio aqui dentro. Então, eu não quero levar essa regra de negócio lá para a minha interface. A ideia é que eu leve para a minha interface somente uma classe com as propriedades que descrevem aquele pedido, aquele produto, aquele cliente, não mais do que isso. E aí, e principalmente, sem ter o custo do ORM por trás. Eu poderia, do lado de cá, do lado das consultas, recorrer a uma biblioteca de acesso de forma muito mais rápida aos dados, como por exemplo o Dapper, como por exemplo o próprio SQL Client diretamente, ou até mesmo o Data Access Application Block, não incorrendo ali em ter o ORM por trás. O ORM se faz necessário do lado onde se manipula os dados, onde ele consegue extrair essas informações e materializar a nossa estrutura relacional em objetos, desencadear uma série de chamadas de métodos e, por fim, uma vez que o estado desse objeto é alterado, a gente devolve isso para o ORM para fazer as persistências necessárias. Ele é responsável por fazer todo o tracking das alterações no momento em que o domínio alteram elas. Bom, só que para a gente fazer essa separação, Command and Query, a gente precisa se atentar e criar uma infraestrutura para que possa criar esses canais de comunicação, tanto de um lado quanto de outro. Bom, é aí que entra a nossa infraestrutura, tá legal? A nossa infraestrutura, ela define aqui uma série de elementos que a gente vai conhecer aqui cada um deles. Para a gente iniciar, vamos falar aqui desse arquivo chamado messages.cs. Aqui basicamente nós temos três classes abstratas, uma chamada message, uma chamada command, que herda de message, e outra chamada event, que também herda de message. Vamos deixar o event para lá, a gente fala dele daqui a pouco. A classe command, ela é a classe base para todos os comandos que nós formos criar na nossa aplicação. O que é um comando? Para a nossa aplicação que a gente está usando até agora, nós temos basicamente dois comandos ali. Um que é cadastrar o cliente e o outro que é gerar pedido. Esses são dois comandos que, uma vez que a aplicação executa, que na verdade quem executa é o cliente, quem solicita é o cliente, isso desencadeia em uma série de atividades a serem executadas pelo nosso domínio, e depois do cliente criado ou do pedido criado, essas informações são persistidas no nosso repositório para poder armazenar isso fisicamente na base de dados. Bom, o comando é uma espécie de mensagem que trafega da nossa aplicação web, nossa interface, melhor dizendo, que pode ser web, pode ser Windows, e caminha até o nosso até o nosso domínio, e ali ele orquestra como usar a classe cliente, como criar a classe cliente, como delegar isso para o repositório, como gerar a senha para aquele usuário, enfim. Dessa forma, utilizando essas mensagens, é que a nossa aplicação encaminha para o nosso domínio fazer o processamento delas. Muito bem. Essa classe é uma classe abstrata, ou seja, obrigatoriamente eu tenho que implementá-la em algum lugar. A gente vai falar disso já daqui a pouquinho. Bom,
Só que, uma vez que eu defino, como é que eu defino esses meus comandos? Tá? O meu próprio core, a minha própria aba core aqui, meu próprio diretório core, ele já define exatamente esses dois comandos. Um que é o adicionar cliente. Então, vamos dar uma olhada aqui com mais calma. Se a gente pegar aqui a nossa classe adicionar cliente, repare o tempo do verbo, tá? Ou seja, adicionar cliente. É uma ação que ele tem que executar. Ela herda de command e implementa aqui 3 propriedades, nome, e-mail e foto, não mais do que isso. Basicamente, isso é abastecido por quem? Por aqueles 3 campos, por aqueles 3 text box que estão na tela. Tá legal? Bom, agora reparem no seguinte, eu tenho a implementação, ou melhor, o tratador daquele comando. Ou seja, o comando por si só não diz nada. Ele especifica o que precisa ser feito, mas não é ele quem faz de fato. Eu tenho que ter sempre o tratador desse comando. E é aí que a gente define uma interface na nossa infraestrutura chamado iHandler, que é do tipo genérico, onde T obrigatoriamente tem que herdar de message. Ou seja, eu poderia ter command ou event, que a gente já vai discutir daqui a pouco. Basicamente, ele fornece um único método para a gente chamado handle, que passa aqui como parâmetro a mensagem, tá? Do tipo T. Uma vez que eu especifico aqui iHandler, eu estou falando aqui que o meu tipo T passa a ser o adicionar cliente, que é o nosso comando aqui em cima. O que nós estamos fazendo aqui? Uma vez que a gente implementa essa interface, a nossa classe recebe no construtor o repositório, agora repositório de clientes. Ele é o responsável, a classe nossa aqui passa a ser responsável por criar, instanciar o cliente, fazer a geração da senha do cliente, abastecer a propriedade e, por fim, adicionar o repositório de clientes. Notem que a minha classe é extremamente simples e ela tem apenas uma única responsabilidade, que é a criação do cliente e a serialização do cliente no repositório para poder armazenar isso fisicamente. A mesma coisa vale para aquele segundo comando que a gente falou ali, que é no momento que a gente cadastra, que a gente cria uma nova compra. Ou seja, no momento que eu clico no botão comprar, um novo pedido é gerado. E quem faz a tratativa desse comando? É o adicionar pedido handler. Note que ele sempre leva o mesmo nome do comando sufixado com a palavra handler. Isso geralmente é uma convenção, não que precise ser dessa forma, mas acaba sendo um pouco mais fácil de identificar o que é a definição do que é o tratador. Aqui a gente coloca iHandler para o comando adicionar pedido. E aí, nesse caso em específico, eu tenho que recorrer, o meu tratador precisa ter acesso aos 3 repositórios que ele está sendo incluído aqui via construtor. Basicamente, o que a gente faz aqui? Recepciona o comando, com o cliente ID, a gente chega na nossa entidade cliente ID, com o produto ID nós chegamos no produto, geramos um novo pedido passando como parâmetro o nome do cliente, ou melhor, quem é o cliente, adicionamos um novo item no pedido, identificando qual é o produto e a quantidade comprada, e por fim adicionamos no repositório de pedidos, ou seja, tudo que esse comando, esse tratador de comando está fazendo é simplesmente criar e armazenar o novo pedido gerado, solicitado pelo cliente. Nada mais do que isso. Muito bem. Uma vez com que esse comando está criado, a gente precisa fazer com que a nossa aplicação, ou seja, a nossa aplicação web MVC,
possa fazer uso desses comandos. E como que a gente faz esse link entre a parte que a gente definiu com a parte que de fato é executada, que está lá no controller da nossa aplicação? Vale lembrar que essa pasta core, o ideal é que ela tivesse apartada num outro projeto. Aqui, para manter simplicidade, está tudo embutido no mesmo aplicativo. Bom, se a gente agora expandir o controller e vamos lá no nosso controller que cadastra o cliente, a gente vai reparar aqui que nós recebemos agora como parâmetro não mais a classe cliente, a entidade cliente. Vale lembrar que a entidade cliente já não é mais conhecida, acessível pela view. Isso nem pode acontecer, tá legal? Isso vai dar flexibilidade em o domínio crescer de uma forma e o que eu preciso para mostrar ser completamente diferente daquilo. É aí que a gente passa a fazer uso da pasta Models nesse projeto versão 2. Aqui nós passamos não ter mais as entidades que a gente tinha lá atrás, que era o tal do nosso domínio. Aqui nós passamos a ter modelos que fazem, que tem uma relação de 1 para 1, na maioria das vezes, com a nossa tela. Sendo assim, eu posso desenhar cada um desses modelos para atender exatamente ou exclusivamente uma tela da nossa aplicação, sem que me preocupar em que no domínio eu tenha uma complexidade, uma quantidade de informação muito maior do que aquela que eu apresento. Então, se eu pegar agora aqui a classe adicionar cliente, é uma classe extremamente simples, que tem ali nome, e-mail e foto, e eu passo a ter aqui os atributos de validação, onde o próprio ASP.NET assegura isso para a gente. Muito bem. Uma vez que agora notem o seguinte, eu deixo de usar a classe cliente aqui e aqui eu passo a usar essa classe criada especificamente para recepcionar o formulário postado. Uma vez que a gente valida essa classe, uma vez que a gente valida e ela não estiver válida, a gente devolve ela para a view com os erros e a view apresenta onde estão as divergências. Bom, se essa classe estiver em ordem, o que a gente faz? A gente instancia o nosso comando adicionar cliente, abastecendo as 3 propriedades que são oriundas do nosso formulário. Agora, o curioso é que a gente está vendo um tal de bus aqui. O que é esse bus? Esse bus, na verdade, ele é definido pela nossa própria infraestrutura aqui. E, basicamente, ele tem aqui um método chamado register handler, que a gente vai definir para ele o seguinte: quais são os tratadores? A ideia é que a gente faça o seguinte: quando acontecer o comando adicionar cliente, quando esse comando adicionar cliente for solicitado, entregue ele para adicionar. Quando o comando adicionar cliente for solicitado, ele vai encaminhar para o tratador adicionar cliente handler. Veja, apesar dessas duas classes terem nomes parecidos, a classe de cima servir como parâmetro para a classe de baixo, nada disso funciona por si só. É o bus que está no meio do caminho entre a nossa aplicação web e o nosso domínio que vai fazer essa entrega e essa descoberta do para o que ele recebeu, do que ele precisa executar. Muito bem. Nesse register handler é onde eu vou especificar qual é o meu comando que a minha aplicação vai usar. O comando send, aqui na verdade são os registros. Veja, o nosso domínio pode determinar 50, 60, 70, 100 comandos. Porém, a nossa aplicação web, ela pode apenas interessar
a nossa aplicação web pode apenas estar interessada em 10, 15 ou 20 comandos. Outra aplicação, seja ela web, desktop, Windows, ela pode estar interessada em outros 3 comandos que não tem nada a ver com esses outros. Ou seja, cada aplicação pode especificar quais comandos ela quer trabalhar. Tá legal? Bom, uma vez registrados os comandos, quando é o momento de executar, eu chamo o método send, passando o comando como parâmetro. E aqui, novamente, é um método genérico e obriga com que o comando obrigatoriamente herde da classe abstrata comment. Voltando aqui no nosso controller, a gente percebe isso aqui, bus.send, adicionar cliente. Se a gente reparar aqui, o bus.send, e aqui nós temos a própria infraestrutura já define o in-memory bus, que basicamente faz o quê? Faz a gestão em memória dos handlers, ou seja, os seus comandos e seus tratadores. Aqui nós temos uma listagem privada e a cada handler registrado, ele adiciona nessa coleção interna. Uma vez que o send é invocado lá na nossa interface, ele vai percorrer todos os handlers que estão adicionados no nosso bus, ver qual daqueles handlers estão, ou melhor, qual daqueles handlers dão suporte para aquele comando. Então, adicionar cliente handler atende adicionar cliente. Adicionar pedido handler atende adicionar pedido e assim por diante. Nada impede que eu tenha mais de um tratador para um mesmo comando. Isso é perfeitamente possível, tá legal? Não é comum, mas é possível. Você pode ter mais do que um sendo associado. E uma vez que você pede para adicionar o cliente, você pode desencadear em uma porção de comandos, de porção de tratadores, onde cada um será responsável por fazer uma tarefa diferente. Muito bem. Uma vez que esse bus está criado, nós vamos lá na nossa aplicação web, mais precisamente no nosso arquivo global ASAX. Nós criamos aqui o nosso bus e a gente adiciona no construtor dele o resolvedor de dependências, ou melhor, o gerenciador de dependências. Por que isso? Se a gente reparou aqui que os tratadores, eles recebem em seus construtores alguns recursos necessários para poder executar aquela atividade. Ou seja, no caso de adicionar um cliente, eu preciso de um recurso chamado repositório de clientes. Eu preciso dele para poder persistir o cliente. Quando eu vou adicionar um pedido, a mesma coisa. Eu não preciso só do repositório de clientes para poder localizar o cliente que está solicitando o pedido, mas eu preciso do repositório de produtos e do repositório de pedidos, que é onde o pedido vai ser adicionado. Então, essas classes, os handlers, os tratadores, são instanciados dinamicamente pelo .NET. Sendo assim, como que ele vai saber de onde ele tem que buscar cada uma dessas dependências? É justamente o que nós fazemos aqui no Global ASAX. A gente acaba utilizando um container aqui de dependência de Unity, poderia ser qualquer outro container de sua preferência. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos registrando as dependências para cada um dos repositórios, ou seja, quando um repositório de clientes for solicitado, entregue essa instância. Quando o repositório de pedidos for solicitado, entregue esta instância e assim por diante, tá certo? Então, quando a gente clicar no botão para cadastrar o cliente, automaticamente a classe adicionar cliente handler vai ser disparada, vai ser inicializada. E aqui dentro, o próprio gestor de dependências vai entregar para a gente a instância do repositório onde a gente vai armazenar o cliente recém-cadastrado. Muito bem, no próprio bus, que a gente registrou as dependências ali em cima, a gente também faz o registro dos handlers, ou seja,
o que nós estamos interessados em utilizar desse domínio. Nesse caso, a gente está utilizando, o que a nossa aplicação web faz? Basicamente, ela cadastra cliente e cadastra produto, nada além disso. Então, a gente aponta quais são os comandos que ela tem que obrigatoriamente tratar. Bom, existem outros elementos aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, vejam só. Uma vez que a gente já conseguiu fazer esse link entre a aplicação web, ou seja, o controller de clientes, que recorre ao bus passando a instância de adicionar cliente, que nada mais é do que uma classe simples, com 3 propriedades básicas. E o bus entrega, ou melhor, ele entrega e além disso ele está sendo responsável por instanciar o tratador desse comando adicionar cliente, preenchendo as suas dependências e executando através do método handle. Acho que isso não deve ter ficado claro, mas a gente percebe isso aqui. Uma vez que o send é disparado, ele chama o método invoke, é um método privado, onde ele percorre aqui os handlers e uma vez que ele encontra a classe tratadora daquele comando, ele pega, resolve as suas dependências e chama o método handle passando aqui o nosso comando. Tá legal? E aí tudo acaba sendo feito de forma dinâmica. A gente pode até perceber isso, se a gente começar a espalhar os breakpoints por aqui e rodar essa aplicação, nós vamos ver exatamente cada um desses pontos acontecendo. Se a gente pegar e adicionar um novo cliente aqui, veja bem, primeira coisa, chamou a ação do nosso controller. Uma vez que o nosso formulário está válido, ele pega e instancia o adicionar cliente e encaminha isso para o service, para o bus. O bus, qual que é a primeira coisa? Ele está recebendo aqui o adicionar cliente, que basicamente tem 3 propriedades simples. Uma vez que ele encontra o tratador, ele vai automaticamente chamar, esqueci o breakpoint aqui, vamos de novo, rodando mais uma vez que a gente cadastra o cliente, ele vai passar pela ação, na sequência ele vai criar o tratador, então vamos lá, passou pela ação, está válido o nosso formulário. O próximo passo, ele vai encontrar o tratador. Uma vez que ele encontrar o tratador, ele vai encaminhar para a gente a mensagem. E a gente instancia o novo cliente e adiciona ele no repositório. Tá legal? Muito bem. Então, tudo isso funcionando, chega o momento da gente falar da classe Event, que foi o que a gente acabou não comentando ali. Muito bem. O que são os eventos? Basicamente, os eventos, eles determinam alguma coisa que aconteceu no nosso domínio. Tá legal? Então, por exemplo, uma vez que o cliente foi adicionado com sucesso, eu posso disparar um e-mail para quem tiver interessado naquela ocorrência, possa recepcionar essa informação e tomar alguma ação em cima daquilo. Se a gente começar a olhar para o nosso cenário, uma vez que o cliente foi adicionado com sucesso, qual seria o próximo passo? Eu teria 2 próximos passos ali. Um é mandar o e-mail com a senha para o cliente, para que ele possa mais tarde logar na aplicação. E o segundo evento seria o quê? Seria automaticamente, uma vez que o cliente seja cadastrado, uma vez que o cliente é cadastrado, eu posso notificar que o cliente foi cadastrado e a aplicação, no nosso caso aqui a aplicação web, precisa desses dados para que ele possa encaminhar um e-mail para o cliente mais tarde poder logar. Uma vez que o pedido é adicionado, eu posso ter a necessidade de encaminhar para o nosso cliente
os dados do pedido realizado por e-mail. Então, isso acaba enriquecendo o meu domínio com esses eventos, dando a oportunidade para que as aplicações possam consumir essas informações e, em paralelo, assincronamente, assincronamente possam fazer algum trabalho e enriquecer as nossas aplicações, ou até mesmo a experiência com o usuário. Tá? Então, para a gente colocar isso na prática, no nosso cenário, vamos só retomar aqui. Nós temos a classe Message, a classe Command, que herda de Message, e nós também temos a classe Event, que também herda de Message. Tá legal? Se a gente voltar no nosso iBus, além do Register Handler, nós temos o Send, onde T obrigatoriamente é o Command, e eu tenho aqui o Dispatch, onde T obrigatoriamente herda de Event. Ou seja, quando um evento acontecer, é para esse cara que eu vou entregar o evento ocorrido, para que ele possa propagar para todos aqueles que estão esperando receber esse evento e, consequentemente, fazer a tarefa que ele achar necessária. Bom, vamos voltar aqui quais são os comandos que a nossa aplicação tem. Uma é adicionar cliente e outra é adicionar pedido. Então, qual seria o momento ideal para disparar esse evento? Seria quando o cliente de fato fosse persistido, quando o pedido de fato fosse persistido. Então, qual que é o melhor momento para fazer isso? Falando em código agora, é justamente dentro dos nossos repositórios, tá legal? É um pouco complicado você fazer isso fora dele, porque se por algum motivo ocorrer uma falha na hora de persistir o dado na base e o comando for disparado e o evento for disparado, os meus assinantes vão receber a informação de que o cliente foi adicionado. Se o cliente não conseguir ser persistido na base, vai ficar extremamente complexo eu tentar desfazer o envio do evento. Isso é quase impossível, tá legal? Não há um ambiente onde você está trabalhando aqui com rollbacks e você consegue desfazer o evento gerado. Muito provavelmente, dependendo da situação, é capaz do assinante já pode ter até processado esse evento no momento que você detectou a falha. Então, você tem que postergar ao máximo e saber exatamente o ponto em que você pode gerar o evento sem garantindo que não vai haver falha dali para frente. Ou seja, você consegue garantir que aquele cliente, aquele pedido foi adicionado com sucesso na base. Propositalmente, os repositórios aqui eu não mostrei. Justamente porque ele escondia essa questão do disparo do evento. Então, se a gente se ater aqui ao repositório de clientes, notem que ele recebe como parâmetro o bus, que, de novo, ele é responsável por registrar todos os handlers, os tratadores, hora de cliente, hora de evento e fazer o disparo deles quando necessário. Então vamos lá, dentro do meu repositório de clientes, eu tenho o bus abastecido aqui no nosso membro privado e no método adicionar, depois do cliente adicionado na base, eu recorro ao método dispatch, instanciando aqui um evento chamado cliente adicionado. Que classe é essa? Uma classe extremamente simples, que é o que? Uma classe somente com as propriedades que eu quero gerar e encaminhar para os assinantes. Basicamente tem o ID do cliente, o nome, e-mail, foto e a senha, nada mais do que isso. Geralmente os eventos, eles são imutáveis, tá legal? Uma vez que eles são gerados, não se altera mais. Somente o responsável é quem tem acesso às informações para construir. Daí para frente é somente leitura para que os assinantes possam
usar da forma que achar mais conveniente. Bom, reparem que o cliente adicionado à nossa classe, ela agora herda de event, tá legal? Notem que nesse caso, ao contrário dos comandos, dos tratadores para os comandos, os eventos eles não estão definidos dentro do nosso core. Por quê? Porque muitas vezes isso acaba sendo mais uma necessidade da nossa aplicação cliente, ou seja, nossa aplicação que consome nosso domínio, tá certo? Então, o que aconteceu aqui na nossa aplicação web? A gente for aqui em util, nós temos aqui ó, os event handlers. Quais são os event handlers que nós temos? Vamos lá. Eu tenho autenticação e notificação. Vamos se concentrar nesses dois casos primeiro. Quando o cliente for adicionado, o evento cliente adicionado será disparado pelo meu domínio, pelo nosso bus. Como eu falo para o runtime que eu estou interessado em receber esse evento? Vamos de novo lá no Global ASAX. Assim como eu tenho o handler, o register handler para o comando, eu também tenho o register handler para os eventos. Ou seja, o nosso evento está definido dentro da pasta core, que é o que a gente tem aqui dentro. Cliente adicionado, pedido adicionado. Porém, os tratadores, eles estão agora dentro da própria aplicação web. Vamos falar aqui, o cliente se cadastrou, foi para o repositório armazenou fisicamente e disparou o evento. O que a gente já falou para o runtime que eu estou interessado no evento. E aí eu tenho o tratador chamado notificação. O que esse tratador faz? Ou melhor, vamos primeiro falar do autenticação. O que esse autenticação faz? Basicamente, ele implementa a interface iHandler, que, recapitulando, ela pode tratar qualquer mensagem do tipo comment ou event. Nesse caso, nós estamos tratando uma classe do tipo event. Tá legal? E aí, ele está fazendo o quê? Ele deu o handle e ele está pegando o ID do usuário e abastecendo numa variável de sessão internamente, que é o que caracteriza ele como logado, tá certo? Vale lembrar que variável de sessão não é para ser usada para autenticação, aqui eu só estou mantendo a simplicidade, tá legal? Muito bem, além disso, quando o cliente é adicionado ou quando o pedido é adicionado, o que acontece? Eu preciso notificar o meu cliente, ora com a senha de acesso, ora com o resumo do pedido. Então eu tenho aqui um outro tratador chamado notificação. E olha que interessante aqui, um outro cenário. Eu estou colocando aqui, implementando nessa classe, dois tratadores, tanto para cliente adicionado, quanto para pedido adicionado. Aqui vale lembrar que essa classe recebe em seu construtor a interface iNotifier, ou seja, eu tenho aqui, ora eu posso mandar por SMS, ora eu posso mandar por e-mail ou por qualquer outro formato que a gente queira. Tá? Então a gente acaba generalizando isso para que cada aplicação possa usar um modelo diferente de notificação. Bom, se eu estou implementando o iHandler para cliente adicionado, ele tem um método handle com aquela mensagem, com aquele evento. Se eu tenho o iHandler para pedido adicionado, eu tenho o método handle com aquele parâmetro. Aqui no interior não tem nada de novidade. Basicamente, ele recorre ao notificador, passando o e-mail de origem, o e-mail de destino, ao assunto e o corpo do e-mail. E isso é possível a gente reparar nos e-mails criados aqui, tá certo? Então,
nós acabamos tendo o e-mail gerado aqui para a gente. Bom, legal. Uma vez que esses eventos são disparados, tanto do cliente, o do pedido também está dentro do próprio repositório. Então, se a gente analisar aqui o repositório de pedidos, uma vez que o pedido é adicionado, a gente tem aqui, olha só, o evento sendo criado e dentro dele sendo abastecido com cada uma das propriedades. Aqui é importante, apesar de ser tentador, nunca defina dentro do evento a nossa entidade, porque se você fizer isso, a nossa entidade vai vazar para a aplicação que consome, ou seja, você vai criar uma dependência entre o domínio e a aplicação que consome, não é isso que a gente quer. Ou seja, você vai ter que obrigatoriamente replicar as informações, ou melhor, as propriedades dentro do evento. Mas o que te dá flexibilidade? Note que pedido adicionado é uma classe flat. Ela não tem aqui propriedade de propriedade. Basicamente, eu tenho aqui todos os itens elencados e a aplicação que quer consumir usa isso de uma forma que desejar. Muitas vezes isso daí não vai ser nem utilizado por uma aplicação que tem uma interface, mas sim por uma aplicação de integração ou qualquer coisa que o valha, tá certo? Bom, muito bem. Outra coisa importante é o seguinte, a gente falou de Command Query Separation e a gente não falou do tal da query até então. Por que a gente não falou disso? Porque, na verdade, a gente também está usando os eventos aqui para abastecer uma base local em memória da aplicação web. Mas como isso? Vamos recapitular aqui novamente. Nós temos o repositório de cliente e o repositório de pedido. Em ambos os casos, quando o cliente ou quando o pedido é adicionado, os respectivos eventos são disparados. Quando esses eventos são disparados, eu tenho aqui um tratador para isso, que é a atualização de cache local, que é a nossa base de dados local. Como a nossa base de dados local é criada? Eu tenho aqui uma interface chamada iDados, que basicamente ela lida com o quê? Com aquelas classes que nós declaramos dentro da pasta Models. Ou seja, são classes de conhecimento apenas da minha aplicação web. Então, reparem que ela tem aqui métodos que foram criados para atender exclusivamente a nossa interface. Tá legal? Então, o que acontece? A nossa interface ela foi criada aqui e eu tenho uma classe chamada cache local, que implementa iDados. E basicamente mantém as coleções em memória aqui. Para posição, pedido e produto. Tá legal? Uma classe extremamente simples que lida com esses membros internos e ora adiciona o produto disponível, ora adiciona o pedido realizado, ora adiciona a posição do cliente. Muito bem. Se a gente voltar aqui e pegar o nosso tratador de eventos chamado atualização de cache local, a gente vai reparar que aqui a gente está interessado também nos dois eventos, no cliente adicionado e pedido adicionado. Então, para ambos os casos, eu vou ter uma propriedade, um método exclusivo. Eu tenho iDados sendo abastecido aqui através do construtor do meu tratador de evento, que quem cria e gerencia, lembrando, é o nosso bus. E aqui o que acontece? Uma vez que o cliente é adicionado, basicamente eu adiciono o cliente dentro da coleção de clientes do nosso cache local, com o ID dele, o e-mail, a foto e o nome, nada além disso. Uma vez que o pedido é adicionado, aqui algumas coisas interessantes acontecem. Eu estou atualizando a posição, ou seja, eu estou pegando a posição do cliente que está local em memória, estou incrementando a quantidade de pedidos que ele fez em mais um,
estou totalizando aqui, sumarizando o total de pedidos, ou seja, estou pegando o pedido que está vindo como parâmetro através do evento e acrescentando o total de pedidos e estou substituindo a última data para a data desse pedido. Tá legal? Além disso, além desse pedido adicionado, que eu atualizei a posição do cliente, eu também estou fazendo aqui o seguinte, eu estou adicionando o pedido na coleção dos pedidos atualizados do cliente, ou seja, reparem que aqui o pedido realizado ele tem algumas propriedades completamente diferentes daquelas que estão definidas na entidade. Aquelas que estão definidas na entidade, no domínio, são para atender o nosso negócio. Aqui, repare que eu criei o modelo mais próximo possível da nossa interface, para diminuir esse atrito e mostrar o que é importante para o nosso cliente. Tá legal? E aí eu abasteço com as informações que vieram do próprio evento. Vocês lembram que lá a classe transportadora ela tinha uma porção de propriedades. Aqui se resume a mostrar qual é a transportadora que vai fazer a entrega do pedido, nada além disso. E por fim, nós estamos com o mesmo pedido ainda em mãos, nós estamos atualizando o estoque para mostrar ali na vitrine do nosso e-commerce que aquele produto foi decrementado. Eu acabei de realizar um pedido, então eu tenho menos uma unidade para vender. Então ele percorre os produtos comprados, os produtos que foram comprados. Vale lembrar aqui, quando a gente adicionou o pedido no repositório, só para a gente retomar aqui e perceber isso, olha só. Quando o pedido foi adicionado, nós colocamos aqui o cliente, o pedido, a data, o e-mail, o nome da transportadora e os produtos comprados nós geramos um dicionário, onde a chave é o ID do produto e a quantidade é o valor. Então, o que acontece? Dos produtos adicionados, que é um dicionário, pela chave eu procuro o produto. Encontrado o produto, eu decremento o valor que é a quantidade. Tá certo? E aí o nosso cache local, que é a nossa base de dados em memória, qualquer compra que eu faça, já passa a refletir aqui no nosso estoque e a nossa posição vai sendo sempre sensibilizada. Quando adicionar, ele incrementa em 1, acrescenta 2 pedidos e o valor é sumarizado. Tá legal? Então, isso também acaba sendo utilizado, linkado com os eventos, com o cache local, também no Global ASAX. Lembrando que eu tenho as dependências, registro os comandos e registro os eventos. Muito bem. Uma vez com tudo isso definido, a gente pode começar a fazer uso de algumas características que o próprio ASP.NET dá para a gente, para que a gente possa tornar o nosso código um pouco mais simples, tá certo? Então, só para a gente entender aqui algumas mudanças que a gente poderia fazer. Vamos pegar aqui o controller de cliente e o método adicionar. Reparem que aqui nós estamos fazendo 3 ações. Uma que é validar o formulário que está sendo postado. Outra é disparar o comando. E por fim, se tudo der certo, a gente redireciona o cliente para o catálogo de produto. Muito bem. Um método com 3 atividades diferentes sendo feitas. Veja só. Daria para a gente incrementar isso um pouco e tornar esse código um pouco mais simples. Um pouco mais simples depois que você já entende o que a gente vai fazer aqui. Mas ele vai ser muito mais sucinto do que isso que a gente está vendo. Toda vez que a gente precisar chamar um comando, a gente tem que validar o formulário, chamar o comando e redirecionar ele para a página de sucesso. Toda vez que eu fizer isso. Ou seja, daria para a gente
criar uma coisa mais, um pouco mais inteligente do que isso? Sim. A gente poderia criar um action result específico. O que a gente poderia fazer aqui? Olha só, eu criei aqui um Command Action Result que recebe como parâmetro um tipo T, onde T obrigatoriamente herda de command, tá certo? No construtor, eu recebo o comando, o Action Result de sucesso e uma View Result de falha. Ou seja, se der tudo certo, o Action Result de sucesso vai ser chamado. Caso contrário, ele vai ele vai exibir uma página de erro. A gente armazena essas três informações internamente e no método executeResult, que vem lá da classe ActionResult, o que a gente faz? A gente valida o formulário, o modelo que está sendo postado. Se tiver alguma inconsistência, a gente executa, chama o Action Result, ou melhor, a View Result de falha para apresentar o erro na tela. E aí aborta a execução desse método. Caso a postagem esteja válida, ele recorre ao gerenciador de dependências do ASP.NET, procura pelo bus, que é, como a gente sabe, é aquele que faz a gestão dos handlers, dos tratadores, e manda para ele o comando que foi enviado aqui para o nosso Command Action Result. E se tudo der certo, ele vai chamar aqui com sucesso o Action Result que a gente passou no construtor. Com essa classe criada, a gente tem, uma vez que a gente cria essa classe, a gente tem aqui que fazer uma extensão e, consequentemente, esse método V1 aqui eu vou comentar e vou passar a utilizar o V2. Reparem como o código ficou muito mais simples do que o que a gente tem lá em cima. Notem que aqui agora, basicamente, eu chamo this.comment, return this.comment, que ele retorna o action result. Eu passo três parâmetros para ele. O primeiro é o comando que eu quero que ele execute. O segundo é para onde ele tem que redirecionar caso suceda. E para onde, o que ele tem que exibir caso algum problema aconteça. Tá certo? O resultado, se a gente rodar a aplicação, é exatamente o mesmo. Só que a nossa aplicação o nosso controller ficou bem mais simples. E o mais interessante de tudo é que, lembra que o nosso controller recebia o bus como parâmetro? Isso já passa a não ser mais necessário. Por quê? Porque agora o bus, quem recorre a ele é o Command Action Result e lá dentro ele recorre ao gestor de dependência do ASP.NET para poder extrair o iBus e, consequentemente, invocar o Command Handler daquele comando de adicionar cliente. Tá certo? Então, note que o nosso caso aqui, o nosso exemplo, fica muito mais enxuto. Tá? Eu preciso de muito menos dependência dentro do nosso controller para executar a mesma atividade. Tá certo? Sem contar na reutilização que você pode ter disso. Ou seja, em quantos e quantas ações dentro dos controllers você não vai precisar chamar esses comandos. Então, vai acabar sendo uma reutilização bastante útil para a gente aí no decorrer do desenvolvimento da aplicação. Bom, se a gente reparar aqui também, na hora que a gente adiciona um pedido, nós também já estamos recorrendo a esse command. Tá legal? Esse command adiciona o comando que eu quero que você execute o comando adicionar pedido, e se suceder, eu quero que você encaminhe o usuário para o catálogo de produto. Tá certo? Bom, pois bem, uma outra
técnica aqui que eu acho interessante a gente falar, que também a gente consegue fazer uma reutilização melhor aqui das coisas, é o seguinte. Nós temos aqui o catálogo, tá certo? Notem, se a gente rodar a aplicação, nós vamos perceber que quando eu clico em algum das capas de CD, eu sou direcionado para a tela de detalhe do produto, passando como parâmetro qual é o ID daquele produto que eu quero visualizar. Muito bem. Notem o seguinte, ele está chamando a ação detalhes do produto, tá certo? E aí, passando o ID como parâmetro. Dentro do catálogo, do controller catálogo, nós temos uma ação chamada, um método chamado detalhes do produto, e eu tenho aqui o tal do ID. Mas notem que o ID, ele não é mais do tipo GUID. Ele é o quê? Ele passa a ser o tal do produto disponível. Mas quem que materializou do ID foi na nossa base local em memória, que é o nosso cache local, encontrou aquele produto e trouxe as informações e está entregando para mim aqui na assinatura do método ao invés do ID. Na verdade, nós temos aqui o Model Binder, tá certo? A gente implementa aqui a interface iModelBinder e aqui dentro, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o ID que está vindo como parâmetro GUID. Se ele for um GUID válido, a gente recorre ao gestor de dependência também do ASP.NET. Agora nós vamos no iDados, que na verdade é o nosso cache local, e me retorna o produto por ID número tal. Uma vez que ele encontra, ele vai retornar esse produto e no Global ASACS nós registramos, ou seja, sempre que o produto disponível for solicitado como parâmetro em alguma ação, o Model Binder produto sabe como resolver, ou melhor, sabe onde encontrar, materializar e devolve já esse produto criado para a gente, tá certo? Então, isso acaba, no momento que a gente precisa de fato desse modelo, ele já entrega para a gente prontinho para uso. Eu não preciso aqui dentro recorrer ao repositório, ou melhor, ao meu cache local, porque a própria infraestrutura já fez o trabalho para me entregar o objeto pronto. E veja, se não fosse por esse método que retorna a vitrine dos produtos disponíveis, por esse método detalhes do produto já não seria mais necessário ter a injeção da dependência dessa interface e dados. Ou seja, isso quem já se preocupou com isso foi o nosso binder, tá certo? Que ele fez isso através do próprio runtime. Ou seja, eu diminuo a quantidade de código sendo duplicado aqui. Nesse caso, se eu tivesse em algum outro ponto da minha aplicação que eu também precisasse mostrar, extrair essas informações dado o ID do produto, eu teria que ter exatamente o mesmo código. var produto recebe dis.dados. Buscar produto por, abre parênteses, id, vírgula, ponto e vírgula. Ou seja, nesse caso, se eu centralizo isso, que seja num item de infraestrutura que faz parte de tudo que circunda a execução da ação em si, que teoricamente é onde está o nosso código customizado, que faz parte da nossa aplicação, a gente acaba diminuindo drasticamente a quantidade de código que a gente escreve, centraliza, tem uma melhor reutilização e estruturação dos dados, tá certo? Então, veja, todas essas informações que vocês viram aqui, novamente, são aplicações que geram o mesmo resultado. Vocês viram que a interface é exatamente a mesma. Na versão 1.0 nós criamos ela com
bem menos código. Aqui na versão 2.0 ela é bem mais rebuscada, porém pensando numa aplicação que em pouco tempo vai se tornar do carro-chefe da tua empresa, onde você vai ter que evoluir ela dia após dia. Então, se você conseguir fazer uso dessas técnicas que foram vistas aqui, eu acredito que a tua aplicação vai ser muito mais fácil de dar manutenção, de evoluir e de tornar ela cada vez mais prazerosa de se trabalhar. Ao contrário de que uma aplicação mal planejada vai se tornar uma colcha de retalhos. Em pouco tempo você vai fazer com que você vai ver que essa aplicação vai ficar extremamente complicado da manutenção. Ou seja, um código que era simples, em pouco tempo ele tende a ficar muito complicado, porque você não consegue expandir, você não consegue reutilizar, você não consegue reestruturar de forma fácil. Agora, se você monta uma estrutura simples, fácil, que te dá um pouco de trabalho para você conhecer no início, mas eu acredito que a evolução dessa sua aplicação vai ser muito mais simples com isso, tá? Bom, eu encerro o vídeo por aqui. Os dados, ou melhor, a aplicação de exemplo vai estar no post relacionado a esse vídeo e você vai poder baixar a aplicação toda, o código fonte todo, e poder estudar isso com mais calma no seu tempo, tá? Então é isso, muito obrigado aí pela atenção, um grande abraço.